Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Tudo bom com vocês? Meus irmãos, esse vídeo não é para poder atacar ninguém, não é para poder, sabe, desmerecer ninguém. É um vídeo de defesa, na verdade, né? E de explanação, de expor aquilo que está acontecendo na internet, tá? Na internet estão tendo várias seitas, vários evangelhos sendo pregados por aí, certo? E isso era bíblico, né? Isso era bíblico, falsos profetas, outros evangelhos no tempo do fim, tá? Existe o evangelho que fala que já estamos vivendo a marca da besta. Aqueles que passaram pelas fases, né? Já estão marcados, ou seja, já perderam a sua salvação, tá? E por conta disso, muitos são tão soberbos que se colocam acima os escolhidos, os livres. Aqui nós não dizemos que o que está acontecendo, as fases, se é que você me entende, as fases, elas são a marca da besta, tá? Elas fazem parte do contexto da marca. A marca ela precisa ter o dinheiro digital, que já está acontecendo aqui para 2023, precisa ter vários pilares que estão sendo construídos para que a marca possa ser instaurada de verdade. Isso que está acontecendo agora, nesse momento, é só, né, faz parte de todo um contexto da marca, tá? Nós aqui não participamos de nada, não indicamos nada que aconteceu, nada. Não dizemos para você fazer nada. Nos deram dois caminhos, ou seguir por um caminho ou seguir por outro. Ambos têm as suas consequências. Nós escolhemos em seguir por um caminho onde nós estamos privados de tudo, tá? Não podemos fazer nada. Nossos futuros foram todos bloqueados, parados. Nós escolhemos o caminho e tem suas consequências. E tem outros que escolheram outros caminhos, tá? E estão tendo as suas consequências também. Esse é um evangelho, tá? O outro evangelho que está sendo pregado é que Yeshua HaMashiach, certo? Não é Deus. Yeshua HaMashiach, né? Ele é filho de Deus, é o filho unigênito de Deus, tem a mesma natureza, e até concordam, tem a mesma natureza de Deus, mas não é o Criador, né? Não é Deus, não é o Criador, certo? E eles chegam ao ponto de dizer que o Evangelho de João é um livro imundo, tá? Eu estou falando dos seguidores da seita romilciniana, certo? Que entram nos canais para poder trazer todas essas teorias do profeta que auto se intitulou profeta, que foi o único que recebeu o nome de Deus verdadeiro, né? Ele falou, olha, nós somos o profeta, nós recebemos o único nome, né, verdadeiro do Criador, do Eterno. Aí ele fala que é Yahweh, certo? E aí eles entram nos canais, YouTube, Telegram, para poder trazer essas teorias, muitas vezes, né, desrespeitando o caminho do canal. Se você for respeitoso nas suas falas, eu até deixo, comento, discuto, não tem problema. Né? Até agora ninguém ofendeu a minha mãe, meu pai, não me mandou ir para tal lugar, até agora não aconteceu isso é verdade. Mas eles tentam impor à força, né, os pensamentos deles, certo? Como algumas igrejas fazem, não sei se eu não me engano, a Testemunha de Jeová vai na casa, outras vão nas casas batendo para poder quase que impor aquilo que eles acreditam. Então, essa é uma situação, e chegam a dizer que o livro de João é imundo, suposto livro de João, tá? Mas não questionam Apocalipse, que é de João também. Não, Apocalipse não, mas o livro de Evangelho de João é imundo, tá? Então, esse cidadão aqui, o mensageiro, que é seguidor, que disse que o Romilson está na palavra, numa passagem que fala de um ferreiro, né, que foi escolhido e tal, para poder trazer a palavra nos últimos tempos, algo assim. Então, porque é um ferreiro, o Romilson é ferreira, então ferreira em aramaico, em hebraico, em árabe, ferreiro é ferreira.
a família, não sei da onde, tradição, então por isso que é ferreiro. Então, Romilson está na Bíblia porque ele é ferreiro e o Romilson é ferreira. Então, quando foi falar, escrito isso há quase 2000 anos atrás, estavam falando do Romilson, que viria 2000 anos atrás no futuro. Então, Romilson está na Bíblia. Isso não tem uma característica de seita, meus irmãos? Aqui no Telegram, olha só, tem tem alguns deles também, né? E aí, a gente conversando ontem, eles falaram, olha, não, porque aqui só tem pão fermentado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, se você está aqui, se você não gosta, então por que você está aqui? Aí ele falou, não sei se é ele ou ela, eles nunca colocam o nome deles, né? Falou, tem Iaundins aqui, não é só eu, Iaundins, né? Iau, né? Aquilo que o profeta recebeu, um profeta que fez muitas profecias que não aconteceram, né? Deus vai cobrar desses profetas que fazem profecias, né? E não aconteceram as profecias. Até agora não. Macron, né? O líder mundial, global, o anticristo. 5 anos já foram. 4 datas de arrebatamento e nada. Mas quando nós comentamos, nós somos intolerantes. Estamos trazendo discórdia para a igreja, né? Virou uma igreja jujuba, não pode falar, não pode dizer nada, não pode mostrar, não. Aqui no nosso canal, meu irmão, você pode entrar, falar o que você quiser com respeito, tá? E se eu tiver um tempo, eu respondo. Respondi aqui a esse irmão tudo que ele falou. E aí ele deixou uma pergunta, né, no ar. Essa aqui, ó. Para eu explicar a João 20:17, né? Que diz assim, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. É engraçado que eles chamam João, o Evangelho de João, de imundo e pegam o próprio João para poder trazer as suas prerrogativas de que Yeshua HaMashiach não é Deus. Olha só a coerência da seita, né? A coerência. Eles detonam o livro de João, mas explica João. Isso é meio doido, né? Mas vamos lá, vou explicar, meus irmãos, vou explicar, tá? Como eles não gostam de dizer que Yeshua HaMashiach, Jesus, é Deus, né? Eles não gostam aqui de João. Olha por que eles não gostam de João. João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é característica de quem? Quem é que cria as coisas? Quem é que forma as coisas do nada? Sou eu? É um ser humano? É quem? Não pode ser só um Deus para fazer isso. E aqui está dizendo, olha, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá? E aqui no 14, certo? Fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Então ele, nesse versículo aqui, mostra que ele era ao mesmo tempo homem e também tinha a graça de um Deus. Ele tinha a graça do unigênito, do Filho de Deus. Certo? Eu sempre explico aqui que assim como tem os homens, a raça, né? Como tem a raça dos animais, né? Raça, não é raça, eu me esqueci a palavra, né? Assim como tem as características dos homens, características de cada animal, né? Tem também a Deus, né? Olha, as características de um Deus é esse. Então tá lá o Pai, o Filho. Eles são Deus, não é raça. Poxa, me esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Tudo ao vivo, gente. Tudo ao vivo. Sinônimo de raça. Espécie, tá? Então, nós temos aqui a espécie do ser humano, a espécie dos animais, né? Cada um tem a sua espécie, e tem a espécie Deus.
com as suas características, com a sua forma de ser, com o seu formato. Hoje, Yeshua HaMashiach está com o formato de homem. Um homem com corpo glorioso, em glória. Certo? Então, sempre falo aqui, existem essas características, né, dessa espécie que é Deus, mas lá tem hierarquia, filho e pai, assim como o ser humano tem, né? A espécie humana tem filho e pai, mas o pai, normalmente, né, quando os dois estão adultos, não tem poderes, né, extraordinários a mais do que o filho. Se o pai, né, Deus, deu ao filho toda a sua glória, seu esplendor, tudo aquilo que ele tinha, então tornou o filho como um Deus, né? Como Deus, como o pai. Então, Deus Filho e Deus Pai, né, eles são da mesma espécie, tá? Mas só que quando ele veio para a Terra fazer o plano salvífico, ele deixou a sua glória, ele se despiu da sua glória, tá? Tanto que aqui tem muitas passagens que mostram isso, né? Por exemplo, Mateus, por volta das 3 horas de Deus, da tarde, Jesus bradou em alta voz, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Certo? Então ali estava gritando o ser humano, gritando a carne ferida pelos pregos, pelos espinhos, pela sede, né? pela lança, pelas chibatadas, certo? Ali estava um ser humano, também ser humano, gritando, porque se isso não acontecesse, todo o sacrifício não teria validade e teria que sofrer como um morrer como um cordeiro, certo? Um ser humano que deu sua vida por toda a humanidade. Se ele usasse um poderzinho para poder se livrar, já quebraria. Deus é muito justo. Olha, infelizmente, meu filho, você usou a sua glória, você usou 0,001% da sua glória para se livrar das dores. Então, o sacrifício não valeu. E isso, tá, é tão verdade. Olha aqui, olha. Na própria João, que ele questionou, João 20:17, diz assim, olha, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Muitos teólogos dizem que no intervalo entre que ele se mostrou a Maria Madalena e foi com Tomé, tá? Aqui ele pediu para Maria Madalena, não me toques, né? Não se aproxime, que eu ainda não voltei ao Pai. Já em Tomé, aqui olha, João 20, Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, por que me viu, você crê? Felizes os que não viram e creram, que quando ele pede para tocar, tá? Então nesse intervalo de Maria Madalena ver ele e ele se apresentar para os discípulos, certo? Alguns teólogos dizem que ele foi ao Pai perguntar, e aí, meu Pai, porque ainda, né, enquanto corpo, certo? Ainda não, ele foi receber a sua glória, ele se despiu da sua glória, né? E depois foi receber nesse intervalo ao Pai e perguntar, Pai, valeu tudo que nós fizemos? Passou aí na prova, passou na prova, conseguimos colocar em prática 100% o nosso projeto de salvação? Então por isso que ele foi, olha, por isso que está dizendo aqui em João, nós não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então ele ainda estava como ser humano, né? Deus ressuscitou ele, ou ele ressuscitou dos mortos. Muitos dizem que ele próprio, com as suas forças, ressuscitou, e eu não duvido, porque para mim ele é Deus, tá? Ou o Pai ressuscitou ele, são vertentes, certo? Só que alguns teólogos dizem que ele ainda deveria ir ao Pai para poder
receber toda a sua glória de volta e comprovar se tudo que aconteceu realmente valeu, né? Tinha sido 100% de concretizado todo o projeto. Depois disso, ele volta, tá? E vai lá a Tomé, né? Se apresentar, primeiro se apresentou aos discípulos, né? E depois a Tomé que duvidou e falou: Tomé, toca aqui. Toque aqui. E o que Tomé falou? Senhor meu e Deus meu. E aí a gente pergunta: Yeshua falou: eu não sou Deus. Eu não sou. O único Deus é o Pai. O único Deus é o Criador. Não sou eu só sou o Filho. Ele, por acaso aqui, né? Procure em qualquer Bíblia aí. Ele retrucou ali, corrigiu Tomé? Ele corrigiu Tomé? Não, né? Não corrigiu. Então ele aceitou aquela adoração de Tomé. Porque naquele momento ele já estava repleto de sua glória. Ele pegou de volta a sua glória. Tá? Ele foi ao Pai, pegou de volta a sua glória, testificou, viu se tinha acontecido da forma que se tinha validade tudo que aconteceu, porque ele nem sabia. Enquanto ser humano, ele era limitado. Tanto que naquela passagem ele fala, várias passagens que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre aquela passagem que ele fala que ninguém sabe a volta, né? Muitos falam que foi enxertado, né? Pelos católicos dentro da Bíblia. Muitos falam isso. Mas ainda assim, se fosse verdade, era mais uma compreensão. Uma compreensão. Ninguém sabe a volta do Filho do Homem, nem os anjos do céu, somente o Pai. Então, se esse texto for verdadeiro, né, prova de que ele estava limitado ali como ser humano. Ele não estava com toda a sua glória. Ele estava, sim, com alguma parte da sua glória necessária para poder provar que ele era o Messias. Mas ele não estava com toda a sua glória. Tá? Tanto que se ele tivesse com toda a sua glória, lá em Pilatos ele falou, quando Pilatos questionou ele, você não sabe que se eu quiser, eu posso livrar você ou condená-lo? Ele falou, você só pode algo contra mim porque o Pai deu você a esse poder. Se eu quisesse, eu poderia chamar todos os anjos, os meus servos, para poder me livrar agora daqui. Se eu quisesse. Então ele se autolimitou. Daqui eu não posso. Até aqui eu posso. Mas daqui para frente eu não posso, porque pode ocorrer o risco de que tudo que estou fazendo possa não ser válido. Não ser válido. Eu preciso sofrer como seres humanos, padecer como seres humanos, chorar, tá? Menos pecar. Porque eu sou um cordeiro perfeito, sem mancha, sem máculas. Mas todas as dores, as angústias, os medos, né, os sofrimentos do ser humano, eu preciso passar na totalidade. Você entendeu? Então, meus irmãos, tá aí mais uma resposta, né, aos enviados, né, da seita romilciniana, tá? Que são capazes de chamar o Evangelho de João de imundo, certo? E tá aqui, né, o nome da seita, né? Tá aqui o nome da seita, os Iudinianos, não, Iaudins, os Iaudins, certo? Uma seita que nós estamos denunciando aqui para vocês, tá? E vocês, seguidores, continuem comentando com respeito, no sentido de não ofender ninguém, tá? Eu sei que vocês não respeitam as diretrizes do canal, o caminho do canal. Vocês entram aí para tentar impor, né, o que vocês acham, mas não tem problema. Podem comentar. Quando der eu respondo, tá? Então, mas mantendo o respeito, tudo bem, certo? Mas estou aqui denunciando essa seita
Romilciniana, os Ialdins, certo? Era isso que eu ia falar para vocês. Se você gostou desse, lá seu comentário, compartilha. Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.